Olá, que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar seu lar, sua casa e também a sua família. Mais um dia de reflexão, mais um dia de conhecimento, da leitura da Palavra de Deus. Vamos estudar a Palavra de Deus, vamos buscar crescimento espiritual. Essa é a Bíblia do Capelão. E a Bíblia do Capelão, da Conaeb, é uma Bíblia personalizada. Tem dessa personalização, tem também a personalização já com o nome da pessoa. Essa daqui não, essa aqui está só personalizada com a Conaeb, Bíblia personalizada do Capelão. Vários capelões da Conaeb tem essa Bíblia que já vem com vários estudos, né? Ela é boa que já vem com os estudos. Deixa eu ver se vai dar para mim mostrar para você. Vem com vários estudos da capelania. Deixa eu abrir aqui. Já vem vários estudos da capelania. Está dando para você ler. Aí já vem nela vários estudos falando sobre a capelania. Essa é a Bíblia do Capelão. A Bíblia completa, vários estudos, capelania, falando sobre capelania prisional, vem falando sobre a capelania empresarial, capelania parlamentar. Então são várias áreas da capelania. Bom, depois adquira a sua na plataforma da Escola Conaeb. Vamos então à leitura da Palavra de Deus. Eu sou o Bispo Gilmar. Mais um dia da leitura bíblica, da reflexão. Hoje nós vamos começar no livro de Êxodo, capítulo 1, 2 e 3 e 4, tá bom? Vamos continuar a nossa leitura da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos, bem-vinda a essa jornada de conhecimento, a essa jornada de aprendizado da Santa Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o tema da mensagem de hoje, da leitura de hoje. Deus vai continuar trabalhando com o seu povo. Hoje nós vamos falar, no mistério, Deus ouve o quê? O clamor. Após a morte de José, o povo continuou no Egito e Deus ouviu o clamor. Então Deus ouve o clamor e levanta quem? Um libertador. Então nós vamos nessa jornada de estudo hoje da Palavra de Deus. Então, o clamor chega a Deus, Deus lhe manda um libertador. Vamos então à nossa jornada, e para começarmos a nossa jornada, nós a começamos através de quê? Da oração. Vamos orar e começar a jornada da leitura da palavra. E quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Você que não é inscrito no canal, aproveita, inscreva-se no canal, clique em inscrever-se, dê um joinha, clica no sininho. Ao clicar no sininho vai abrir outra janela, você clica em todos. Por que todas? Todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, trazendo uma leitura bíblica, trazendo uma mensagem, o próprio canal do YouTube vai notificar você. Então por isso que é importante você, além de inscrever, dar um joinha, clicar no sininho e marcar todas. Tá bom? E compartilhar. Compartilha para que as pessoas possam estar juntos nesse propósito da leitura da Palavra de Deus. Então vamos à nossa oração? Querido Deus, maravilhoso, eterno Pai, nos prepara para a leitura bíblica e através dessa leitura que o Teu Espírito venha falar conosco, venha trazer a cada um de nós revelação espiritual. Pois nós te pedimos em nome de Jesus, e assim seja. Amém e amém. Amém? Vamos então à nossa jornada da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoar você nessa jornada de hoje. Que a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo seja com todos de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Mais um devocional, diário, mais um dia de leitura da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre que Deus escuta o nosso clamor. Deus
nos lembra que ele ouve o clamor do seu povo. Então hoje nós vamos estudar sobre isso e vamos ter várias reflexões dentro da palavra de Deus. No final da leitura, nós vamos refletir dentro da palavra de Deus. Como que foi, como que o povo agiu e como Deus respondeu o clamor do povo. Vamos então à nossa jornada da leitura da palavra de Deus. Lembrando que nós estamos estudando a Bíblia pelo estilo literários. E na plataforma da escola, o bispo está dando a leitura da Bíblia Sagrada lá na ordem cronológica da Bíblia. Lá eu estou dando a leitura bíblica com a ordem cronológica. Então, quem tem acompanhado através da escola, lá na escola, o bispo está dando a leitura bíblica na ordem cronológica dos livros. Está até aqui, ó. Essa Bíblia minha aqui mostra a ordem cronológica dos livros da Bíblia. Tá bom? E lá na plataforma da escola, eu estou ministrando a ordem cronológica da leitura bíblica. Vamos então à aula de hoje, vamos ao estudo de hoje. Então vamos nos aprofundar na mensagem de hoje. Êxodo, capítulo 1. Ora, esses são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Entraram com Jacó, cada um com a sua família. Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Assé. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó, foram 70. José, porém, já estava no Egito. Aqui são aqueles que entraram. José já habitava lá. Morreu, pois, José e todos seus irmãos e toda aquela geração. Então, eles morreram. Toda a geração. Quer dizer, José e os seus irmãos morreram. Depois, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e tornaram-se sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. Entremente se levantou sobre o Egito um novo rei, que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: eis que o povo de Israel é muito numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleja contra nós e se retire da terra. Portanto, puseram sobre eles feitores para os afligirem com suas cargas. Assim os israelitas edificaram para Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas, quanto mais os egípcios afligiam o povo de Israel, tanto mais esse se multiplicava e se espalhava, de maneira que os egípcios se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Por isso os egípcios faziam os filhos de Israel servir com dureza. Assim lhes amarguravam a vida com pesados serviços em barro, em tijolos e com toda sorte de trabalho no campo. Enfim, com todo o seu serviço em que os fazia, servia com dureza. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Cifra e a outra Pua, dizendo: quando ajudadas no parto as hebreias e as virdes sobre o assento, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes, conservava os meninos com vida. Pelo que o rei do Egito mandou chamar as parteiras e as interrogou: por que tendes feito isto?
e guardando os meninos com vida? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, pois são vigorosas e já têm dado à luz antes que a parteira chegue a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Também aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, e lhes estabeleceu as casas, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Êxodo capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. E não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e pés, e pondo nela o menino, colocou-a entre os juncos à margem do rio. Quer dizer, uma gamela, colocou um cesto. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo ela a arca no meio, os juncos, mandou a sua criada buscá-la. E abrindo-a, viu a criança, e eis que o menino chorava. Então ela teve compaixão dele, e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias, para que crie este menino para ti? E respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Tudo é mistério de Deus. E disse-lhe a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, o qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo: porque das águas o tirei. Ora, aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu a ter com os seus irmãos e atentou para a sua carga, e viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 hebreus contendiam, e perguntou o que fazia a injustiça: por que feres o teu próximo? Respondeu ele: quem te constituiu a ti príncipe e juiz sobre nós? Pensas tu matar-me como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: certamente o negócio já foi descoberto. E enquanto Faraó soube disso, procurou matar a Moisés. E este, porém, fugia da presença de Faraó. E foi habitar na terra de Mídia, e sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Mídia tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água, e encheram os tanques para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, levantou-se e as defendeu, e deu de beber ao rebanho delas. Quanto elas voltaram a Reuel, seu pai, esse lhe perguntou: como é que hoje voltaste tão cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e ainda tirou água para nós, e deu de beber ao rebanho. E ele perguntou às suas filhas: onde está ele? Por que deixaste lá o homem? Chamai-o para cá, para que coma pão.
Então Moisés concordou em morar com aquele homem. Deve ser morar, ali está mará. Morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora. E ela deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: peregrino sou em terra estrangeira. No decorrer de muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam debaixo da servidão, pelo que clamaram, e subiu a Deus o seu clamor por causa dessa servidão. Então, o segredo no momento de luta, no momento de batalha, clama a Deus, entre em oração, clama a Deus. Deus vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Então Deus enviou-lhes, então Deus ouviu-lhes os gemidos, e lembrou-se do seu pacto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Deixa eu ver aqui na Bíblia. Vamos acompanhar aqui, ver como que está aqui. Êxodo capítulo 2, versículo 25. 25. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para as suas condições. Quer dizer, ali atentou Deus para os filhos de Israel e Deus os conheceu. Quer dizer, Deus voltou para eles. Capítulo 3, Êxodo 3. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, ou Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Eu tenho, né? Eu fui a Israel, eu fui lá no Monte Sinai, e eu vim trazendo um molho assim, um molho de sarça. Eu tenho guardado, tenho vários materiais que eu vim trazendo de Israel, inclusive um molho de sarça. A sarça ardia, ela estalava, mas o fogo não a consumia. Versículo 3. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha. E porque a sarça não se queimava. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Semelhante o avô, semelhante o pai, semelhante o bisavô, ele falou: eis-me aqui. Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira o sapato dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço o seu sofrimento. E desci para livrar da mão dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa, espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu. Ora, e agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Clama a Deus. No momento de luta, de batalha, clama a Deus. Às vezes você acha que Deus não ouviu, mas ele está ouvindo. Na hora certa ele vai agir. É no tempo também de Deus. Versículo 10. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus:
quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte, que é o Monte Sinai. Eu fui lá. Então disse Moisés a Deus: eis que, quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vosso pai me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Quer dizer, Moisés falou: como que eu vou fazer? Deus disse: eu estarei contigo. E se me perguntar quem te apareceu, fala: eu sou o que sou. Eu sou apareceu para mim e disse para mim vir. O nome do Senhor. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e esse é o meu memorial de geração em geração. Vai, ajunta os anciões de Israel e diz-lhe: o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu-me dizendo: certamente vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. E tenho dito: far-vos-eis subir da aflição do Egito para a terra de Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Aveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz. Ireis tu e os anciões de Israel ao rei do Egito, e dir-lhe-eis: o Senhor, Deus dos Hebreus, encontrou-nos. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que oferecemos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Portanto, estenderei a minha mão e o ferirei, o Egito, com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. Deus já sabia de tudo, que ia ter resistência, mas Deus é Deus. Na hora certa, é só se obedecer que a vitória vem. E eu darei graça a este povo, aos olhos dos egípcios. E acontecerá que, quando saídes, não saireis vazios. Quer dizer, de mãos vazias. Porque cada mulher pedirá à sua vizinha, à sua hóspede, joias de prata e joias de ouro, bem como vestido, os quais poreis sobre vossos filhos, sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Êxodo capítulo 4. Então respondeu Moisés: mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu? Ao que lhe perguntou o Senhor: que é isso na tua mão? Disse Moisés: uma vara. Ordenou-lhe o Senhor: lança no chão. E ele lançou no chão, e ela se tornou em cobra, e Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão e lhe pegou, e ela se tornou uma vara na sua mão. Para que eles creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no seio, quer dizer, do lado. Mete a mão no seio, e mete a mão no seio. E quando atirou, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve.
Disse-lhe ainda: torna a meter a mão no cheio. E tornou a meter a mão no cheio. Depois tirou-a do seio, e eis que se tornara como o restante da sua carne. Quer dizer, era do lado, do peito. Tem versões que falam diferente. Vamos conferir aqui. Esse é capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Deixa eu ler aqui. Êxodo, capítulo 4. Lá na ordem cronológica, eu falo sobre os calendários judaicos. Né? Lá eu falo, não sei se dá para ver aí, um pouco sobre o calendário judaico, sobre cronológica do Egito, a ordem cronológica do Egito. É um estudo mais profundo lá na ordem cronológica da Bíblia. 4, versículo 7. Deixa eu ver aqui. E disse-lhe ainda o Senhor: toma e meterá a mão no peito, seio, peito, no peito. Aqui fala seio, mas várias versões fala diferente. Então é bom você ter 2, 3 Bíblias para você estar conferindo uma versão da outra. Então, meter a mão no peito, ele meteu, a mão ficou leprosa. Ele olhou, a mão estava toda leprosa, toda branca. Meteu de novo, assim, e ó, colocou aqui. Aí quando ele tirou, a mão estava perfeita. Aqui, ó. E depois tirou do seio, do peito, e eis que tornara como o restante da sua carne. E sucedeu que se eles não te crerem, nem atentarem para o primeiro sinal, crerão no segundo sinal. E se ainda não creram a esses 2 sinais, nem ouvirão a tua voz. Então tomarás da água do rio e derramarás sobre a terra seca. E a água que tomares do rio tornar-se-á em sangue sobre a terra seca. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente. Moisés também, meu Deus do céu. Primeiro Deus falou, vai fazer isso e isso. Ele, mas eu não sei. Como que eu vou livrar? Deus, eu vou ser contigo. Mas como? Agora eu não sei falar direito, eu não sou eloquente, eu não sei falar. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem eu fui dantes, nem ainda depois que falaste ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Ao que lhe replicou o Senhor: quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo? Ou o surdo? O que vê? Ou o cego? Não sou eu? O Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. É mistério de Deus. Deus que escolheu você. É Ele que cuida de você. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envio, peço-te, por mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu contra Moisés a ira do Senhor, e disse ele: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele pode falar bem. Eis que ele também te sai ao encontro, e vendo-te, se alegrará o seu coração. Tu, pois, lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. Assim ele te será o boca, e tu lhe serás o Deus. Eles falaram: então tá bom. Teu irmão, levita. Aí Deus falou com Moisés o que ia acontecer. Tomarás, pois, na tua mão esta vara, com que hás de fazer os sinais. E então partiu Moisés, e voltando para Jetro, seu sogro, disse-lhe: deixa-me, peço-te, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vai-te em paz. Disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai, volta para o Egito, porque morreram todos os que procuravam tirar-te a vida. Tomou, pois, Moisés a sua mulher, seus filhos, e o fez montar no jumento, e tornou à terra do Egito. E Moisés levou a vara de Deus na sua mão. E disse ainda:
o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, e ele não deixará ir o povo. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel, meu filho, meu primogênito. E eu te tenho dito: deixa ir, meu filho, para que me sirva. Mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Ora, sucedeu no caminho numa estalagem que o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora tomou uma faca de pedras e circuncidou o prepúsculo do seu filho, e o lançando aos pés de Moisés disse: com efeito, és para mim um esposo sanguinário. O Senhor, pois, o deixou. Ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Disse o Senhor a Arão: vai ao deserto, ao encontro de Moisés. E ele foi, e encontrando-o no monte de Deus, o beijou. E relatou Moisés a Arão todas as palavras que o Senhor o enviara, a todos os sinais que lhes mandara. Então foram Moisés a Arão e ajuntaram todos os anciões dos filhos de Israel. Êxodo 4:30. E Arão falou todas as palavras que o Senhor havia dito a Moisés, e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e que tinha visto a sua aflição, inclinaram-se e o adoraram. Amém? Mais uma mensagem, mais um estudo para o nosso crescimento espiritual. É importante você ler, anotar e observar os detalhes, né? Os detalhes dessa palavra, os detalhes espiritual desta lei. Do que o Espírito de Deus está o quê? Nos revelando através dessa leitura. Então, nós vamos agora ter reflexão. Quer dizer, o povo clamaram. Deus ouviu. Êxodo 2:24 fala, né? E ouviu Deus o seu gemido, o seu clamor. E lembrou-se da aliança que havia feito com quem? Com Abraão, com Isaac, com Jacó. Com a descendência. Isso quer dizer, você está enfrentando a luta, ora a Deus. Deus vai lembrar do teu voto, do teu compromisso, da tua obediência no altar. Agora, se você não tem vida no altar, você precisa ter. Porque na hora da oração, Deus ele vai buscar alguma coisa para lembrar de ti. Quem conhece a Bíblia, quem estuda a palavra de Deus, sabe disso. Eu poderia dizer, aí quem conhece a história de Ana, nós vamos estudar ainda. Como eu já li a Bíblia várias vezes, quem conhece a história de Ana sabe disso, que ela foi para o altar, sacrificou, clamou a Deus. A Bíblia fala que no momento íntimo dela, Deus lembrou dela, do que ela havia feito no altar. Então, o que você tem feito no altar para Deus lembrar de você? Na hora que você está enfrentando a luta e está clamando a Deus. Se você não tem feito, eis a oportunidade de você consertar a sua vida com Deus. Eis a oportunidade de você consertar com Deus, ter vida com Deus, comunhão com Deus. Porque no momento de luta, quando você clamar, Ele vai ouvir, Ele vai responder a sua oração, Ele vai te dar livramento, Ele vai te dar vitória. Entendeu? Então, isso é sério. Qual é a reflexão de hoje? Nós vamos estudar. Nós vamos falar reflexões de alguns versículos. Exemplo, reflexão principal para nós. O povo de Israel gemia sobre a opressão do Egito. Mas a Bíblia afirma que Deus ouviu o clamor e se lembrou que da aliança. O silêncio de Deus nunca significa o quê? Indiferença. Nunca significa indiferença. Enquanto o povo clamava, Deus preparava o quê? Um libertador. Na medida que você está orando, buscando a Deus, Deus está preparando. Deus sabe o que é melhor para mim, melhor para você, melhor para todos nós. Deus estava preparando o libertador.
Meu amigo, minha amiga, o Senhor, Ele continua atento às nossas orações e age no tempo certo, levantando o que? Resposta para aqueles que confiam nele. E eu te pergunto, qual o clamor que você tem apresentado diante de Deus? Qual o clamor? Ah, é pelo filho, é pela filha, é pelo esposo, pela empresa. Qual o clamor? Continua orando. Deus ouve. Deus vê cada lágrima, cada gemido no seu coração. Deus, Ele escuta. E na hora certa Ele vai agir. Guarda isso no seu coração. Vamos analisar. Vamos analisar esses versículos que lemos. Primeiro, nesses capítulos que nós lemos, 1, 2, 3 e 4, o crescimento do povo de Israel no Egito cresceu ao ponto que o povo do Egito, que o rei que estava lá, que não era o mesmo rei na época de José, que esse rei na época de José cuidou bem do povo de Israel por causa de José. Cuidaram bem, deram terra, deram lugar, deram vários gados, deram tudo para eles. Semente. Mas esse não. Eles passaram a ter inveja porque o povo de Israel estava crescendo, estava prosperando. E Deus já tinha falado com eles lá, que eles estavam ali de passagem, que era para eles ir para onde Deus havia preparado. Ali era passagem. Mas aí o novo rei do Egito falou, não, eles estão muito grandes, se eles fizerem qualquer guerra e eles unir com alguém, nós estamos perdidos. E começou a oprimir, começou a trazer peso para eles. Então o crescimento do povo de Israel no Egito, a opressão e a escravidão imposta por Faraó, o clamor do povo de Deus chega aos céus, o nascimento e o chamado de Moisés. E Deus também se revelou, né? Esses são os pontos principais que nós vamos tratar. Deus se revelou a Moisés, eu sou. Então Deus mostra que nenhuma opressão é maior do que o seu poder libertador. Então vamos lá. Primeira visão central desse estudo. Deus vê a aflição do seu povo e age no tempo certo. No tempo certo. O que a Bíblia fala? Êxodo 3, versículos 7 e 8. Certamente vi a aflição do meu povo e o desci para livrá-lo. Se você ler no Êxodo, capítulo 3, versículos 7 e 8, Deus fala sobre isso. Eu vim, porque eu vi a aflição do meu povo e eu ouvi o clamor deles. Clama que Deus vai descer até a ti com a libertação. Qual a lição prática para a nossa vida? A opressão não anula a promessa. A opressão não anula a promessa. O que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Mas às vezes vai ter luta. Às vezes vai ter obstáculo, vai ter barreira, vai ter... E você tem que permanecer firme na fé. Firme em obediência. Então a opressão não anula a promessa. Quanto mais Israel era oprimido, mais eles cresciam. Mais Deus prosperava. Foi dada a ordem às parteiras hebreias, que era para, se nascesse criança, se fosse mulher, deixava viva. Se fosse homem, era para matar. Por isso que a Bíblia fala, e as parteiras temeram a Deus, nascia, e elas faziam o parto e falavam, guarda essa criança. Porque Faraó mandou matar. Guarda ela, esconde ela. Esconde ela. E quando Moisés nasceu, escondeu-se por 3 meses, mas não tinha mais jeito de esconder. Aí a ordem foi de Deus colocar ele no cesto e jogar no rio. E jogou no rio, quem estava lá na hora para pegar foi a filha do rei. E ela pegou a criança, e a irmã de Moisés viu, né? Ele viu, foi lá correndo e falou com ela, você quer que eu arrume uma pessoa hebreu para dar de mamar para ela? Quero. Foi lá na própria mãe, falou, mãe, você vai, fulano de tal pegou o nosso irmão, o nosso filho, Moisés, está lá com ela e precisa de alguém para dar de mamar, e a senhora vai cuidar. Não vai falar que é mãe dele, não.
A senhora vai cuidar do próprio filho. Tudo é plano de Deus, propósito de Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Então, a opressão não anula a promessa. Quanto mais Israel era oprimido, mais crescia. Nenhuma pressão cancela o propósito de Deus. Isso não cancela o propósito de Deus. Outra coisa, Deus prepara libertadores no anonimato. Moisés foi formado o quê? No deserto. O deserto prepara o quê? O chamado. Eu fui lá em Israel, no deserto entre o Egito, né? Lá no Egito, porque o Monte Sinai fica no Egito. A península do Monte Sinai é um deserto. É um deserto. E lá Deus preparou quem? Moisés. Deus se revela aos que o buscam. A sarça ardente mostra o quê? A santidade de Deus. Onde Deus se manifesta, o terreno se torna santo. Por isso Deus falou, tira a sandália dos pés. Onde que pisa é santo. Outra coisa, Deus usa pessoas imperfeitas. Se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Moisés falou, não, mas eu não sei fazer isso. Ah, mas eu não sei. Como é que eu vou livrar o povo? E mais não sei. Como é que eu vou até Faraó? Deus, eu vou ser contigo. Aí falou, mas depois falou, Senhor, eu não sou eloquente, eu não sei nem falar direito. Deus falou, calma, eu te escolhi, eu vou estar contigo, eu falarei por ti. Mesmo assim, Deus falou, pode deixar. Eu vou preparar Arão, então. Levita vai estar contigo nessa missão. Então Deus usa pessoas imperfeitas. Moisés apresentou desculpa, mas Deus o chamou. Então, meu amigo, Deus capacita os que Ele escolhe. Deus capacita quem Ele escolheu. Ele escolheu você? Preocupa não, Ele vai te capacitar. O nome de Deus garante o quê? A missão. Ah, Senhor, se eu for lá falar, eles me perguntam quem é que apareceu. Eu falei, eu sou. Qual é o seu nome? Ele disse, eu sou. Eu sou o que sou. E eu sou enviou a Moisés. Quem é enviado por Deus não caminha sozinho. Quem é enviado por Deus não caminha sozinho. Quem é enviado por Deus, ele não anda só. Ele anda acompanhado e bem acompanhado com o exército de anjos de Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir a Deus? E na oração de hoje, peça a Deus, Senhor, ouve o meu clamor. Peça a Deus, Deus, ouve o meu clamor. Peça a Deus, ouve o meu clamor. Levanta, Senhor, libertadores em nosso tempo. Ajuda-me a confiar no teu chamado, na tua capacitação. Usa a minha vida para levar libertação aos que sofrem. Vamos orar? Vamos buscar em Deus? Então nós vamos orar. Neste momento, vamos buscar em Deus crescimento espiritual para a nossa vida. Momento de oração. Momento de nós falarmos com Deus. Querido Deus, eterno Pai, ó Deus, Criador dos céus e da terra, clamamos a Ti, que venha nos capacitar, para que nesse tempo que a qual estamos vivendo, venhamos ser instrumento de salvação. Meu Deus, também apresenta o clamor desta pessoa, que nessa oração clama em favor da libertação, clama em favor da cura, do milagre, de uma transformação no casamento, na família, na empresa. Segundo o clamor dessa pessoa, meu Deus, que o Senhor venha agir, que o Senhor venha operar de uma maneira poderosa, de uma maneira especial. Porque eu coloco a vida de cada um desses teus filhos em tuas mãos. E que o nosso clamor venha chegar ao Senhor, e que nós venhamos viver uma vida de santidade, de comunhão, de obediência à Tua palavra, para que no momento do nosso clamor, que o nosso sacrifício venha estar no altar, e venha ser aceito o nosso clamor, e que o Senhor venha enviar a resposta.
Por isso eu coloco a vida de todos em tuas mãos. Em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. E amém. Amém. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa abençoar seu lar, sua casa, sua família. Lembra? Está enfrentando uma luta? Clama ao Senhor. Clama a Deus. Ele vai enviar um libertador. E esse libertador é o Senhor Jesus para te ajudar. Ou vai levantar homens, anjos poderosos para te ajudar nessa batalha, nessa luta que a qual está vivendo. Amém? Vamos à reflexão? Então vamos. Primeiro passo, propósito. Confia que Deus vê a sua luta. Obedece o chamado de Deus e seja tu instrumento de libertação. Qual é a frase de meditação de hoje? Qual é a frase da meditação? Deus ainda ouve clamor e continua levantando libertadores. Vou repetir. Deus ainda ouve clamor e continua levantando libertadores. Clama a Ele. Clama a Ele, que a resposta virá para tua vida. Um abraço, fica com Deus. Voltaremos amanhã com mais uma leitura da Palavra de Deus. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no meu canal. Inscreva-se, clica embaixo de inscrever-se no canal, dê um joinha, clica no sininho, vai abrir outra janela, você clica em todas, para que todas as vezes que o bispo estiver ao vivo, o próprio YouTube vai notificar você, tá bom? Convida amigos para juntos, lermos a Palavra de Deus, estudarmos a Palavra de Deus. E tem vários amigos que estão acompanhando essa versão aqui, muito boa, da versão do capelão. Então você que é capelão que ainda não tem, adquira a Bíblia do capelão, e essa Bíblia já vem personalizada, né, com Taconaé. Bom, então você que ainda não tem, adquire, só entrar em contato, né, pela plataforma para você adquirir sua Bíblia personalizada Taconaé para você estudar. Marca, leia, releia, estuda, é o seu crescimento espiritual. Um abraço, fica com Deus, voltaremos amanhã com mais uma leitura da Palavra de Deus.